Tudo bem? Vou aproveitar que estou aqui nos estúdios da revista Cidades e Negócios e tratarei com vocês sobre algumas decisões importantes proferidas pelo STF relacionadas especialmente ao direito eleitoral e ao direito administrativo, que aí tem tudo a ver aqui com a casa. Vamos lá? Primeira pauta. Conforme vocês estão vendo aqui na tela, ó, Supremo afirma a compatibilidade da súmula 347 com a Constituição Federal de 88. Mas o que diz a súmula 347? Diz que o Tribunal de Contas, no exercício das suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Ok, Cláudio, mas o que tem de mais essa nova decisão do STF em relação à súmula do próprio STF? Bem, a questão aqui é a seguinte: a súmula 347 do STF ela foi aprovada em 1963. E a comunidade jurídica realmente aguardava ansiosamente esse julgamento para saber se ela, a súmula, ela foi ou não recepcionada pela Constituição de 88. E qual era a problemática que envolvia esse julgamento lá do STF? A questão de fundo era o seguinte: o TCU, que é uma corte de contas e não compõe o Poder Judiciário, em determinado caso, ao exercer o seu poder fiscalizatório, declarou inconstitucional determinado artigo de lei federal. E essas decisões do TCU, gente, de declarar a inconstitucionalidade de leis, realmente sempre levantou um debate muito intenso na classe acadêmica, justamente pelo fato dos tribunais de contas, apesar do nome e muitas vezes confundir as pessoas, eles não fazem parte do Poder Judiciário. No julgamento lá no STF, o relator, o ministro Gilmar Mendes, ele afirmou a importância de recuperar o significado originário da súmula 347. O precedente representativo que originou o texto da súmula 347, ele é de 1961 e versou sobre o julgamento do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que negou o registro de ato de aposentadoria, fundamentado em lei estadual do Ceará, que já havia sido declarada inconstitucional pelo próprio STF. Em outras palavras, o Tribunal de Contas do Ceará havia aplicado entendimento sobre a inconstitucionalidade da lei estadual conforme decisão prévia do STF. Fazendo esse retrospecto, o ministro Gilmar Mendes ele apontou que a súmula ela jamais poderia ter sido lida como uma licença para as Cortes de Contas realizarem um controle abstrato de constitucionalidade. O ministro ainda concluiu defendendo que a súmula 347 ela mostra-se compatível com a Constituição de 88, tá? E que das Cortes de Contas espera-se a postura de cobrar da administração pública a observância da Constituição, principalmente mediante a aplicação dos entendimentos exarados pelo Supremo Tribunal Federal em matérias relacionadas ao controle externo. Vamos fazer um resumo aqui? O STF, ao reconhecer a recepção da súmula 347 de 63 pela Constituição de 88, pacificou o entendimento segundo o qual não cabe aos tribunais de contas declarar inconstitucionalidade de leis sem que estas leis tenham sido anteriormente analisadas e declaradas inconstitucionais pelo STF nas matérias relacionadas ao controle externo. Eu acredito que, na verdade, agora esse tema tenha pacificado e a gente volta numa próxima oportunidade aqui na revista Cidades e Negócios. Abraço, tchau!